Capítulo 46. Fim do Festival das Lanternas. A flecha passou direto pela cintura de Long Shen. Se ele tivesse sido um pouco mais lento, ele definitivamente teria sido espetado. Long Shen rolou várias vezes antes de olhar para a flecha. Tendo perdido Long Shen, acabou perfurando a coxa de Huangshang. A boca de Huangshang estava escancarada, seus olhos haviam perdido o ânimo, parecendo um peixe morto enquanto ele silenciosamente olhava para o céu. Um forte cheiro de peixe veio de sua coxa e, apesar de prender a respiração no primeiro momento, Long Shen ainda ficou tonto e enjoado. Que veneno poderoso! Long Shen ficou horrorizado. Essa flecha estava obviamente revestida com uma toxina incrivelmente poderosa. Embora ele fosse incapaz de determinar o que era exatamente apenas por respirá-lo, por sua forte toxicidade, era definitivamente um veneno extraído de uma besta mágica que estava pelo menos no terceiro nível. Qualquer um abaixo ou no reino da condensação de sangue morreria imediatamente. Que sem vergonha! Yun-Ti gritou com raiva e estendeu a mão, enviando uma lança flamejante de 3 metros em direção ao Wei-Ke. Wei-Ke não pôde deixar de se surpreender com o fato de Long Shen ter se esquivado de seu ataque. Vendo Yun-Ti atacá-lo, ele rapidamente guardou a besta em sua mão. Aquela flecha venenosa veio dele agora há pouco. Wei-Ke também estendeu a mão e invocou uma espada de fogo ardente. A lança de Yun-Ti colidiu continuamente com ela, emitindo sons explosivos enquanto chamas disparavam por toda parte e ondas de calor surgiam. Long Shen era a pessoa mais próxima a apenas 30 metros de distância. Ele estava completamente exausto e fraco agora, então ele foi enviado voando por suas ondas de Ti. Justamente quando Long Shen pensou que seria esmagado pelos tremores secundários de sua batalha, uma fragrância suave de repente entrou em seu nariz e um corpo macio o agarrou. Shuiao, Long Shen virou a cabeça para ver Shuiao profundamente preocupado com ele. Ele descansou em seu abraço. Long Shen, me desculpe, eu te machuquei. Como se um colar de pérolas tivesse sido aberto, suas lágrimas começaram a cair uma a uma. Ela sabia que a razão pela qual Long Shen havia entrado em tal estado era principalmente por causa dela. Se ela não tivesse realizado sua exibição descarada hoje, talvez Long Shen não tivesse acabado assim. Ele quase perdeu a vida várias vezes agora. Seu coração se encheu de dor quando ela pensou nisso. O que você está dizendo? Aquele canalha Xia Feng já me odiava, então não tem nada a ver com você, consolou Long Shen. Ele queria se levantar, mas não tinha nem um pouco de energia dentro dele. Apoiado no peito de Shuiao, o coração de Long Shen começou a pular descontroladamente. Obrigado, Long Shen. Shuiao sabia que Long Shen estava tentando confortá-la. Seu coração foi tocado mais uma vez e ela se sentiu envergonhada. Estrondo. Com outra explosão, o calor que estava crescendo dentro do coração de Long Shen foi interrompido e ele rapidamente olhou. Neste momento, o grão-mestre Yun-Ti tinha uma longa lança na mão que havia sido condensada da pila Flame. Seu corpo inteiro estava coberto de chamas vermelhas. Ondas abrasadoras de Ti vieram dele, seu poder transbordando os céus. Essa era uma habilidade que só poderia ser usada depois de atingir o mestre da pílula, a chama da pílula tomando forma. Os alquimistas não gostavam de lutar,
mas isso não significava que fossem fracos. Os alquimistas concentraram todo o seu cultivo em sua pílula Flame. Não só poderia ser usado para refinar pílulas, mas também poderia ser usado para batalha e facilmente dominar as pessoas no mesmo reino. A expressão de Wei Que era extremamente grave. Long Shen poderia dizer que, embora Wei Que também fosse um mestre da pílula e sua chama da pílula fosse forte, em termos de pureza, era definitivamente um pouco mais fraca do que a chama da pílula do grande mestre Yun Ti. Long Shen queria dizer alguns insultos ridículos ao Wei Que, mas ele estava muito fraco após a batalha. Esse último ataque consumiu basicamente toda a sua energia, e ele nem tinha forças para gritar. As armas flamejantes de Yun Ti e Wei Que soltaram rajadas explosivas quando colidiram. Até o chão estava tremendo junto com eles, e as ondas de Ti surgiram fazendo com que todos recuassem. Ambos eram os presidentes de suas respectivas guildas de alquimia e tinham status exaltados. Mesmo os nobres nunca tinham visto tal batalha, muito menos os jovens. Eles estavam cuidadosamente focados em examinar todos os seus movimentos. Wei Que, você viveu tanto, mas ainda não fez muito progresso. Eu acho que você deveria se perder agora. Flame Dragon Stab. Yun Ti gritou e a lança em sua mão avançou. Ele rasgou o espaço e destruiu a terra. Uma chama em forma de dragão explodiu. Wei Que também gritou e a espada de fogo em sua mão se transformou em um enorme escudo, bloqueando firmemente o ataque. Bang! Poeira e chamas surgiram. O mundo tremeu e foi como se o próprio ar tivesse pegado fogo, fazendo com que as pessoas não conseguissem nem gritar. Yun Ti, apenas espere por mim. De repente, uma figura voou para fora das chamas, parecendo muito miserável enquanto corria. Essa pessoa era Wei Que, e depois de dizer isso, ele desapareceu na noite. Como se ele tivesse antecipado esse resultado há muito tempo, o grão-mestre Yun Ti simplesmente olhou friamente enquanto Wei Que se afastava correndo. Ele lentamente se virou e voltou para o seu lugar. A praça inteira estava em silêncio. As pessoas olharam de Long Shen, que estava sendo abraçado por Shuiao, e depois para o rosto pálido de Xia Changfeng. Ninguém sabia o que dizer. A expressão da imperatriz viúva também era feia. Os assuntos de hoje excederam completamente o que ela havia previsto. Ela, que detinha todo o poder no império do Grito da Fênix, foi na verdade reduzida a um papel menor. Long Shen vence. O Festival das Lanternas deste ano acabou. A imperatriz viúva não teve escolha a não ser anunciar esse resultado. Assim que suas palavras soaram, toda a praça ficou apaixonada. As donzelas eram como uma maré enquanto avançavam em direção a Long Shen. O coração de Long Shen saltou de medo. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, uma donzela colocou um laço de flor em volta da cabeça de Long Shen. Quando ele estava prestes a dizer algo, outras 10 donzelas avançaram. Não importa se Long Shen queria ou não, todos eles colocaram seus laços de flores feitos pessoalmente sobre sua cabeça. Shuiao riu para o lado enquanto o observava. Ela não disse nada e estava cheia de alegria em vez de ciúme. Além disso, havia também uma espécie de orgulho em seu rosto. Long Shen acabou coberto de laços de flores a ponto de haver espaço para mais. Assim que ele estava preparado para contar a esse grupo de garotas entusiasmadas sobre isso,
O céu de repente escureceu como se estivesse cheio de laços de flores. Algumas das donzelas viram que havia muitos competidores na frente delas e não conseguiram se espremer. Elas apenas jogaram ansiosamente diretamente seus laços de flores na frente de Long Shen. Com uma pessoa assumindo a liderança, todos os outros entenderam a mesma coisa e, em um instante, havia centenas de laços de flores voando. No momento em que as meninas se dispersaram, Long Shen já havia desaparecido, enterrado sob uma pilha de laços de flores. As artes marciais eram extremamente populares no Phoenix Cry Empire. E sua habilidade em artes marciais tinha uma correlação direta com a atração das mulheres por você. Mesmo que Long Shen já tivesse demonstrado sentimentos por Shuiao, isso não teve nenhum efeito sobre seus sentimentos por ele. Ele era um homem bonito e poderoso, que por amor e seu irmão ousou travar uma batalha sangrenta com um especialista em condensação de sangue. Ele até parecia desprezar a morte. Que tipo de coragem era essa? A exibição de Long Shen comoveu a maioria dos corações das mulheres indecisas. No momento em que Long Shen conseguiu cavar seu caminho para fora dos laços de flores, a multidão ao seu redor se dispersou e Shuiao também havia desaparecido. Restaram apenas o gordo e os outros, e eles ajudaram a puxá-lo para cima. Irmão Long, você realmente é meu ídolo, disse o gordo Yu, entusiasmado. Os outros também eram praticamente os mesmos. A exibição de Long Shen impressionou a todos. Ele era praticamente a reencarnação de um deus da batalha, fazendo com que seus amigos ficassem extremamente orgulhosos dele. Long Shen sorriu e olhou em volta. Ele notou que a imperatriz viúva, os nobres, os chanceleres, os príncipes e o grão-mestre Yunti já haviam partido. Até Shuiao estava fora de vista. Irmão Long, enquanto você estava enterrado agora há pouco, a terceira princesa foi chamada pela imperatriz viúva. Pela cara que ela fez, acho que a terceira princesa não vai se divertir tanto no futuro. Xiaohu estava um pouco nervoso. Em tempos normais, eles não ousariam discutir precipitadamente a família imperial, mas agora com a exibição de Long Shen, isso aumentou muito suas aspirações e eles não se preocupavam mais tanto. O príncipe do grande Xia Changfeng, veio ao Império do Grito da Fênix principalmente com o propósito de propor casamento à terceira princesa. Embora uma declaração pública não tivesse saído, foi dito que a imperatriz viúva já havia concordado com isso. Para a terceira princesa, declarar publicamente sua afeição por Long Shen durante o Festival das Lanternas era equivalente a dar um tapa na cara da imperatriz viúva e de Xia Changfeng. Naturalmente, a imperatriz estava irritada. Desta vez, eles felizmente tiveram o apoio do grão-mestre Yunti. Mas como alguém da guilda alquimista, ele tinha que manter uma posição neutra. Ele definitivamente não podia interferir nos assuntos do império, especialmente em algo como os casamentos da família imperial. Era por isso que Xiaohu e o resto estavam nervosos. Ao ouvir isso, a maior parte da alegria que Long Shen sentiu por sua vitória desapareceu. Mas ele ainda não se arrependeu. Mesmo se ele morresse, ele não poderia decepcionar alguém como Shuiao. A maioria das pessoas na praça já havia saído, e apenas alguns soldados permaneceram para limpar a decoração e o lixo. O corpo de Huangshang já havia sido removido há muito tempo. Vamos. Falaremos mais sobre isso depois.
Shifeng, como estão seus ferimentos? Long Shen conseguiu se levantar com o apoio de Shao Hu. Estou bem. Long Shen, Shifeng tinha vergonha de si mesmo. Se não fosse por ele, Long Shen não teria que lutar e quase perderia a vida hoje. Irmãos não precisam dizer palavras desnecessárias uns aos outros. Já que somos irmãos, apenas cure seus ferimentos e aumente sua base de cultivo para que você possa se vingar mais tarde. Long Shen acenou com a mão. Vingança. Huangshang não morreu. Fat Yu ficou um pouco confuso. Long Shen sorriu e não disse mais nada. Os outros ficaram todos assustados, no que ele estava pensando. Ok, apenas ajude a mim e a Shifeng a voltar para nossas casas. Temos que nos recuperar um pouco. Honestamente, sinto que até meus ossos estão prestes a desmoronar de exaustão, riu Long Shen. Os outros rapidamente foram apoiar Long Shen. Na verdade, seus ferimentos não foram muito graves. O problema era que ele estava exausto demais e não tinha a menor energia. Eles se afastaram lentamente da praça. Nas sombras, uma figura apareceu lentamente, observando Long Shen e eles partirem. Ele murmurou: eu realmente não pensei que Long Shen tivesse crescido tanto. Será que ele está escondendo isso desde o início? Essa pessoa era o quarto príncipe. A exibição de Long Shen hoje também superou suas expectativas. Se isso for verdade, esse garoto realmente planeja profundamente. O quarto príncipe suspirou. Mestre, devemos eliminá-lo no escuro. Atrás do quarto príncipe havia uma figura que permanecia no escuro. Se ele não tivesse falado, os outros nem o teriam notado. Não sejamos apressados por enquanto. Embora ele tenha me assustado hoje, seus pontos fracos também foram exibidos. Não importa o quão poderoso alguém seja, desde que tenha pontos fracos, não há nada a temer. Houve alguns acidentes imprevistos, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Se pudermos tirar proveito disso, podemos definitivamente obter um lucro inimaginável. Um leve sorriso apareceu nos lábios do quarto príncipe. Long Shen não voltou para casa naquele dia. Em vez disso, ele disse a Shao Hu para enviar uma mensagem para sua propriedade de que ele estava hospedado na Guilda dos Alquimistas para estudar com o grão-mestre Yun Ti. Muita coisa aconteceu hoje, e ele não queria falar com sua mãe sobre isso agora. Além disso, sua mãe ficaria preocupada com seus muitos ferimentos. Long Shen foi para a casa de Shifeng. Shifeng teve apenas vários ossos quebrados. Quanto aos ferimentos internos, eles não eram mais um problema depois que ele consumiu a pílula medicinal de Long Shen. Ele só teve que descansar alguns dias para consertar os ossos quebrados. Embora Shifeng tivesse sofrido uma derrota esmagadora desta vez, definitivamente seria útil para deixá-lo amadurecer. Os especialistas precisavam ser moderados. O pai de Shifeng montou um quarto silencioso para Long Shen. Quando chegaram, Long Shen havia recuperado um pouco de sua energia. Todos os outros se despediram. Depois disso, Long Shen lentamente tirou uma garrafa de jade de seu anel de armazenamento que continha uma flutuação em chamas. Mal posso esperar até amanhã para isso.